Olá, meninos e meninas! Eu sou a professora Ana Marta, professora de História de vocês, e hoje a gente vai fazer a correção da atividade, da nossa sexta atividade, que está lá na página do livro, página 112. Então, olha só, nessa atividade nós vamos tratar sobre o Rio Nilo. O Rio Nilo foi considerado uma dádiva, um presente de Deus àquelas civilizações, que havia civilização tanto de um lado quanto do outro. E aí, onde há água, há vida, né? Então, essas águas veio possibilitar vida, agricultura, pecuária e pesca. Durante esse período todo, houve muitas perdas, tanto nas construções, quanto nas pessoas, animais, né? Tudo. Então, houve um aprendizado. Eles aprenderam a conhecer o Rio Nilo, a conhecer as fases desse rio, as fases de vazantes e de enchentes. E para isso eles foram se adaptando, criaram um calendário onde eles agiam conforme esses períodos de enchentes e vazantes do rio, né? Nesse período eles também aprenderam que deveriam conter e escoar a água de uma forma criativa, de uma forma correta, né? De uma maneira que viesse a adequar a vida deles. Então eles construíram diques, que são assim uma espécie de barragem, para evitar que a invasão da água e que também invadisse locais onde não deveria ir, né, e manter seco, algumas partes da terra seco. E também eles fizeram alguns canais, né, faziam canais, que é uma espécie de vala, de caminho para conduzir, né, para levar essa água, né, para a água escoar e lá para uma forma de irrigação nas áreas mais distantes, para poder ter fertilização desse solo e preparar a terra para o cultivo e sobrevivência, né? Olha lá. Então nós vamos lá para a atividade na questão número 1. Vamos lá. Qual era a importância do Rio Nilo para os povos antigos que habitavam o norte do continente africano? Nossa, muito importante, de suma importância, né, gente? Ele era uma fonte de água essencial para o desenvolvimento da agricultura, pecuária e pesca, não é? Sem água não há vida. Então, a água é nossa sobrevivência. Vamos lá. Segundo. De que modo os ciclos naturais de cheias e vazantes desse rio influenciava o modo de vida desses povos? Nossa, influenciava demais, né, gente? Eles tiveram que se adequar, tiveram que se organizar para isso. Então, faziam parte da fertilização do solo próximos ao rio e faziam com que as atividades agrícolas fossem realizadas em áreas maiores. Beleza. Próxima questão. Cite exemplos de técnicas e tecnologias agrícolas que comprovem sua resposta da questão anterior. Então, eles faziam os diques, que eu expliquei para vocês, que são tipo barragens, e os canais, né, que são os caminhos, né, que são as valas, para garantir o aproveitamento das águas e das terras férteis durante todo o ano. Tá bom? E por que essas construções, né, dos povos antigos eram feitas em regiões mais distantes às margens do rio? Exatamente uma forma de proteção, de segurança, para evitar que as construções fossem invadidas e destruídas nos períodos de cheia do rio. Tá vendo? Eles já foram ficando espertos, né, se adaptando ao meio onde eles estavam inseridos. Gente, a próxima questão, nós temos um texto. Vamos ler esse texto para a gente responder as seguintes questões, tá bom? Embora atualmente a região esteja muito isolada pelos desertos e pelos difíceis obstáculos da segunda, terceira e quarta cataratas do Nilo, Dongola e as bacias vizinhas do Médio Nilo foram outrora o centro de formações políticas ricas e poderosas. Na primeira metade do segundo milênio, a chamada cultura de Kerma correspondia ao rico e próspero reino de Kush, mencionado nos textos egípcios. As prospecções arqueológicas bastante irregulares dessa região, ainda hoje pouco conhecida, também tornam muito difícil elaborar o seu quadro histórico após a fase brilhante, mas relativamente curta, de domínio egípcio durante o Novo Império. Então, olha só, o que se pergunta aqui?
No texto, qual foi a fonte histórica analisada pelos pesquisadores para conhecer Cush? Então, nós temos bem aqui, né, gente? Ó. Então, foram os textos egípcios. Próxima questão. Esse tipo de fonte histórica é comum entre os povos antigos do continente africano que você estudou até o momento? Não, né, gente? Não é comum. Fontes históricas, vocês lembram que é tudo que o historiador usa para comprovar o que ele está dizendo, né? Então, elas podem ser escritas, podem ser relatos, podem ser vídeos, né? Então, naquela época se usava mais as fontes materiais, tá bom? Próxima questão. Vocês estão vendo aí, ó, uma gravura, né? Tá aí no livro de vocês, uma gravura. E esta gravura vai lhes dar... Próxima pergunta. Então, núbios e egípcios antigos compartilharam diversos aspectos culturais. Que relação entre eles pode ser identificada nos objetos retratados nessa imagem? A relação entre eles. Então, a imagem retrata um conjunto de esculturas egípcias em madeira feito entre 1938 a.C. e 1755 a.C., representando o exército de arqueiros da Núbia a serviço do faraó. Então, olha só. Então, que relação há entre eles aí? Então, há uma relação amigável, indicação de aliança militar entre os dois povos. Ótimo. Vamos para a próxima questão, que também tem mais um texto, que agora vai nos falar sobre a mulher egípcia. Então, uma visão sobre a mulher egípcia. A mulher não era privada de uma vida independente de seu marido. Elas tinham direitos que foram se perdendo com as conquistas grega, romana, árabe e cristã, e que somente no mundo contemporâneo as mulheres de algumas culturas conseguiram reconquistar. As egípcias poderiam adotar crianças em seu nome, caso desejassem, pedir divórcio, prestar testemunho, receber heranças, possuir e administrar bens e determinar com quem estes ficariam depois de sua morte. Em todas as instâncias da vida, as mulheres eram tratadas como os homens, podendo andar livremente pelas ruas sem a necessidade de véus cobrindo a cabeça ou o rosto. Além disso, apesar de raramente serem alfabetizadas, elas poderiam ser trabalhadoras e exercer atividades importantes dentro de templos, como musicistas, dançarinas e acrobatas em cerimônias religiosas. Vamos lá à pergunta. Há semelhança entre o papel da mulher egípcia e o papel da mulher núbia na antiguidade? Explique. Sim, há uma semelhança. As mulheres tinham liberdade e reconhecimento social e político, parecido aos dos homens, podendo trabalhar e até mesmo exercer liderança política. Então, a autora comparou aqui as mulheres, né? Vamos lá. O texto anterior, este aqui, que a gente acabou de ler, compara o papel da mulher egípcia com o papel feminino em outros povos antigos. Que povos são esses e quais as conclusões da pesquisadora? Então, nós temos lá no início do texto, né? Aqui, ó, os povos, e ao final a conclusão. Então, qual a conclusão? A autora compara o papel das mulheres egípcias com o das mulheres gregas, romanas, árabes e cristãs e conclui que, em relação a essas mulheres, as egípcias tinham direitos que só foram garantidos às mulheres em algumas culturas do mundo contemporâneo, ou seja, nem todas as culturas aceitavam esses direitos todos que nós vimos aqui que as mulheres exerciam. Beleza, vamos lá para a última questão. O papel da mulher egípcia é aparentemente semelhante ou diferente ao papel desse grupo na sociedade brasileira atual. Então, ele está perguntando aqui se as mulheres antigas egípcias são atualmente parecidos, né, o papel delas. Então, conforme a gente pode observar, os direitos são parecidos, sim. Né? Em muito é parecido com os direitos das mulheres atuais, porque elas já usufruíam alguns poderes, né, e prestígios. Então, elas hoje ainda exercem algum poder, as egípcias, tá bom? Então, vejam bem que eles
Perguntaram, frisaram bem, tá? As mulheres egípcias. Então, conforme observamos, o direito das mulheres no Antigo Egito é em muito parecido com os direitos das mulheres atuais, tá? Porque elas já usufruíram de algum poder e prestígio. Então, é isso aí, gente. Todos acompanharam a correção. Tá bom? Beijo. Tchau.